pessoal, tudo bom? Oi, Pedro. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Matos, eu sou professora de literatura. Vou estar com vocês aqui ao longo desse ano, aproveitando aí essa etapa com vocês, juntinhos, estudando, tirando as dúvidas sobre literatura, que é uma matéria que algumas pessoas têm mais dificuldade, outras já dominam mais, mas vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, vocês vão sair no final do curso, concluir com sucesso, vão ver que literatura é gostoso, vocês vão, quem não lê, não tem hábito de ler, vai começar a ler com a gente, então assim... Que é algo apaixonante, Bia. É algo apaixonante, né, Pedro? Exato. Poxa, lê mangá, lê tudo. Qualquer tipo de leitura é válida, né? Então a gente tem aí história em quadrinhos, né? Quem nunca leu, história de super-heróis, Exato. né? Poxa, então assim, vocês vão ver que literatura é legal. E no Enem também, tá? Os textos são muito interessantes, os textos são modernos, dialogam também com os textos clássicos. Então, assim, bem-vindos, vamos começar o curso e é isso aí, vai ser sucesso, vocês vão brilhar no Enem, tá bem? Isso aí. Antes de começar a sua aula, Bia, só lembrar pra galera que o material da sua aula está na descrição do vídeo, tá bom? E chamar ele pra se inscrever no nosso canal. Tanto no canal do YouTube, seguir você nas redes sociais, daqui a pouco você vai passar a sua rede social, seguir o Estúdio com o Luiz na rede social, que a gente vai ficar com você até a sua aprovação no Enem. Isso, perfeito, Pedro. Então, assim, sigam a gente, tá? Sigam nas nossas redes sociais. A gente vai colocar aqui no final pra vocês o arroba direitinho do Instagram, tá? O meu arroba também, pra quem quiser seguir, falar comigo pelo meu perfil. Então, fiquem aí, tá? Sigam a gente, ativem o sininho, compartilhem com os colegas, Exatamente tá? isso. Quem estiver aí também se preparando, chama o pessoal pra se preparar com a gente, tá bem? E é isso, né, Pedro? Isso aí. Lá. Vamos lá. Bom, gente, deixa eu começar aqui. Bom, a aula de hoje, né, nós vamos começar não com os movimentos literários, já começar falando disso, nós vamos mesmo numa parte introdutória, tá? Nós vamos falar de tipologia textual e função da literatura, tá? Então, o nosso objetivo é justamente, né, falar, identificar os tipos de texto, tá? E entender a função da literatura na sociedade. Por que a gente estuda literatura? Por que é uma disciplina de literatura? Por que ela cai no Enem, por exemplo, né, na parte de linguagens, tá? E a gente vai começar primeiro falando, né, o que é texto, tá? Bom, texto é uma produção verbal, não verbal ou mista que se constitui com a intenção de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço. Tá? Então, a gente tem uma produção verbal. O que é produção verbal? É a produção com texto escrito ou oral. Tá? Então, por exemplo, aqui na nossa aula, eu estou utilizando, né, o texto escrito. Vocês estão vendo aí o nosso material. E estou verbalizando aqui, estou falando com vocês, tá? Temos o texto não verbal também, ó. Um exemplo é a tirinha, né? Tirinha aí do Armandinho, a gente vai ler daqui a pouquinho. E a linguagem mista, que é a mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá bem? Tudo isso acontece, né? E para se tornar um texto, isso acontece dentro de um contexto, tá, gente? Então isso é importante, a gente tem aí um contexto em que a gente vai entender essa mensagem com base nesse contexto e na nossa vivência de mundo também, nas nossas experiências. Vamos começar com uma tirinha do Armandinho, vocês vão ver aqui tirinhas do Armandinho, da Mafalda, aquelas tirinhas, né, Pedro, que sempre aparecem nas provas. Sim, é característico, né? Toda prova tem uma tira da Mafalda, tem o Calvin. O Calvin, né, com aquele tigre, o Armandinho também, esse menininho aí do cabelo azul, eu acho que é azul, né? Enfim, mas a gente tem aí o Armandinho, né, e ele fala pra moça, ele diz o seguinte: pra mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. E aí, depois a moça diz, né, mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você, né? E aí ele fala: eu não tenho amizades por interesse, minha senhora, né? Então ele tá aí fazendo uma crítica, né, a essa amizade por interesses, e claro, de uma forma leve, né, de uma forma engraçada. Então a gente entende a mensagem desse texto
através do texto escrito, né, da linguagem verbal e da imagem, tá? Então, vamos passar agora para a parte da tipologia textual. Então, os textos, né, eles são organizados, tá, em algumas categorias, né, em alguns tipos, tá? Bom, as tipologias textuais referem-se às estruturas linguísticas dos textos, ou seja, os elementos predominantes em cada tipo. Além disso, esses tipos indicam o objetivo comunicativo de cada um, tá? O que isso quer dizer, né? A gente tem diversos tipos de texto, né? E a gente não utiliza qualquer texto para falar qualquer coisa. A gente tem uma intenção, não tem? Então, quando eu quero contar uma história, eu uso um texto narrativo. O meu texto, ele é narrativo porque eu quero contar algo, né? Então, eu narro, né? Eu tenho personagens, enfim, a gente vai ver. E o texto narrativo, ele também é usado, por exemplo, para uma receita de bolo? Não, né? Para isso, a gente tem outro tipo de texto, tá? E aí, os textos são organizados nessas classificações, né? Narrativo, injuntivo, descritivo, dissertativo e argumentativo, tá? Esse último eu coloquei, tá, gente, dentro do texto dissertativo e a gente vai ver melhor depois, tá? Vamos primeiro para o texto narrativo, que é a narração, tá? O que é a narração? É a presença de narrador, né? A gente tem um texto que tem a presença de narrador e que pode aparecer em primeira ou em terceira pessoa, né? Então a gente tem, por exemplo, o texto em primeira pessoa, o narrador personagem, né? Aquele que participa e conta a história. E nós temos também o narrador em terceira pessoa, que é o narrador observador ou o narrador onisciente, tá? O narrador observador é aquele que apenas conta a história, ele não participa. E a gente tem também o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele conta a história, mas ele sabe de algo a mais, sabe? O fofoqueiro, né? Ele conta a história, né? E ele sabe o que se passa na mente dos personagens. Ele conhece a fundo aqueles personagens, os sentimentos, as emoções, ok? Temos personagem também, né? Um texto narrativo. Tempo, que pode ser cronológico, ou seja, um tempo linear. E um tempo psicológico, que é o tempo em que a narrativa tem, por exemplo, um tempo não linear, com idas e vindas. Um exemplo é o flashback. Vocês conhecem, né, narrativas, séries, filmes, livros, que tem essa forma de contar, esse flashback. Então o personagem, às vezes, ele olha para alguma coisa e ele lembra automaticamente de uma cena do passado, e aí aquela cena, né, e aí vai para aquela cena. Então a gente conhece, a gente sabe, né? Inclusive, pessoal, se vocês quiserem também deixar aí dicas de filme, enfim, séries, né, Pedro, que tem esses exemplos, possuem esses exemplos, é legal, a gente compartilha, né? A gente vai trocando, isso é que é legal, tá? Então, assim, eu adoro, é bom até que a gente, né, Pedro, a gente pega umas dicas também. Muito bom, você tá falando de flashback, chamado Amnésia, é do Nolan. Ah, já ouvi falar. Então, a Amnésia, né, é o do Nolan, tá vendo? Então, assim, a gente tem filmes, a gente tem séries também, né? Eu lembrei também do Ratatouille, que é o filme daquele ratinho, né? E que o personagem come um biscoito e lembra, né? E ele vai ao passado, ele volta ao passado, lembrando da infância dele. Então, quer dizer, um pequeno flashback, mas é um flashback, tá? Então, isso aí é o tempo psicológico. Bom, espaço, né, é o lugar em que se passa a narrativa, então pode ser numa floresta, pode ser numa casa mal assombrada, pode ser, enfim, em qualquer lugar. Uso frequente de verbos que indicam ação, né, então nós temos os verbos que indicam ação com frequência, claro que a gente pode ter verbos de ligação também, né, verbos que indicam estado, tá, ser ou estar, né, então a gente tem também esse verbo, mas os verbos predominantes são os verbos de ação, tá? O pretérito é o tempo predominante também, tá? O pretérito, porque você conta uma história que já aconteceu. Então, você tem, né, essa marcação de tempo, né, na narrativa. Então, a gente tem o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, tá? Trouxe um exemplo pra gente ver. O exemplo é da Chimamanda, tá? A Chimamanda é uma escritora nigeriana.
E esse texto dela aí, O Perigo de uma História Única, é uma fala que inclusive está no YouTube. Se vocês colocarem aí esse título, né, O Perigo de uma História Única, vocês vão ver direitinho na íntegra essa fala dela, tá bom? Vamos ver aí o exemplo. Eu venho de uma família nigeriana convencional, de classe média. Meu pai era professor, minha mãe administradora. Não tínhamos, como era normal, empregada doméstica, que frequentemente... Perdão, nós tínhamos, como era normal, empregada doméstica, que frequentemente vinha das aldeias rurais próximas. Quando eu fiz 8 anos, arranjamos um novo menino para casa. Seu nome era Fid. A única coisa que minha mãe nos disse sobre ele foi que sua família era muito pobre. Minha mãe enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas para sua família. E quando eu não comia tudo no jantar, minha mãe dizia: termine sua comida, você não sabe que pessoas como a família de Fid não têm nada? Então eu sentia uma enorme pena da família de Fid. Vejam que ela está contando aí uma parte da vida dela, né? E para isso ela utiliza a narração. Ela utiliza dessa parte aí do discurso uma narração. Ela conta um pedaço aí, né, da família aí também do menino, que trabalhava para a família. Então, vejam que essa parte aí é uma parte que dá um exemplo para a gente de texto narrativo, ok? Vamos agora para o texto injuntivo. O que é injunção? A injunção, gente, o objetivo desse texto, desse tipo textual, é instruir sobre algo ou motivar alguém a executar uma ação. Tá? Então você tem, por exemplo, manual de instrução, receita, né? Receita de bolo, receita de, enfim, qualquer coisa. E a gente tem também o manual, a receita de bolo, e temos outros textos também injuntivos, tá? Bula de remédio, por exemplo, tá? Bom, nesse tipo de texto nós temos utilização de verbos no modo imperativo. Então nós temos muita utilização desses verbos. O que é o modo imperativo? Um modo que indica ordem, conselho, e que também instrui alguém, tá? Não necessariamente uma ordem. Você está lendo a receita, né? Aquilo ali não é uma ordem, é uma instrução. Então o modo imperativo ele é encarregado de fazer isso. Linguagem simples e objetiva, né? Então, porque a função é justamente fazer com que a pessoa execute uma ação. Então você não pode ser muito prolixo, né? Florear muito a informação, você precisa ser direto. Texto geralmente organizado em tópicos. Então, a receita, o manual de instrução, a bula de remédio também, em determinadas bulas, você tem uma organização também desse tipo, tá? E aí eu peguei aqui pra dar fome. Agora quem tiver com fome aí, ó, dá um pause, pega alguma coisa para comer. Esse trecho aí é um trecho de uma receita do site Tudo Gostoso, de cookie. Cookie? Não, peraí. Aqui. Ah, tá. É cupcake, gente. Eu já tava aqui, cookie, não é? É porque é tudo. Gosto de tudo. Gosto de cookie, cupcake, enfim. Mas esse aqui é cupcake. E vejam aí, né? Eu só coloquei o modo de preparo porque os ingredientes não, né? A gente não utiliza verbo. Mas a gente tem aí, ó, bata a gema, o açúcar e a baunilha na batedeira. Em seguida, acrescente o leite, o óleo e bata mais um pouco. Adicione as claras em neve. Disponha a massa em forminhas próprias para cupcakes. Tá vendo? Então, a gente tem o tempo todo esses comandos. Então, isso é um texto injuntivo, um texto que vai dar pra gente uma instrução de como executar uma determinada ação. Ok? Vamos agora para a descrição, tá? O que é um texto descritivo, né? Um texto descritivo é um texto que tem como objetivo, eu coloquei aí, né, o objetivo de dar uma imagem em forma de texto escrito, tá? Como assim, né? Quando a gente faz uma descrição sobre um lugar, sobre algo, a gente quer dar uma imagem para a pessoa, porque a pessoa não está vendo. Então você vai descrever no seu texto esse lugar, essa pessoa, esse personagem, tá? Ah, Bia, então um texto narrativo, por exemplo, ele também pode ser descritivo? Pode,
Aí ele pode ter partes descritivas, tá? Ele só tem, assim, uma parte predominante narrativa, mas ele pode, sim, ter partes descritivas. Narrativas de suspense, por exemplo, a gente tem essa descrição. É importante para justamente causar o suspense nas pessoas, tá? Então, isso, vocês vão ver, é muito importante a descrição nesses tipos de texto. Uso de verbos de ligação e muitos detalhes, né? Uso de muitos adjetivos, locuções adjetivas, tá? Uso de verbos de ligação, né? Por exemplo, né? A menina parecia triste, né? O verbo parecer aí indica um estado da menina naquele momento, tá? O personagem andou assustado, então também é um verbo de ligação. Ué, verbo de ligação, mas não é andar, não é verbo de ação? Sim, mas em determinado contexto ele é verbo de ligação. Andar triste, andar preocupado, andar assustado, indica pra gente que a pessoa estava, naquele momento, assustado. Então, andei preocupada esses dias. Então, a gente tem esse sentido aí de indicar um estado, tá? Descrição objetiva e subjetiva. Em textos, né, a gente pode muito bem identificar isso. Uma descrição objetiva é aquela descrição simples, né, superficial. Uma descrição, uma sala, havia uma sala com uma cadeira, uma mesa, um banco, um quadro, tá? Agora, o que é uma descrição subjetiva? Já é uma descrição mais pessoal, é uma visão, um ponto de vista do narrador. Então, por exemplo, uma parede rasgada e com um cheiro de sangue, sei lá, né? Uma narrativa de suspense. Então você tem aí, nesse caso, uma descrição subjetiva, tá? Um piano que parecia do século XIX, que tinha uma aparência, um aspecto triste, sei lá, um piano com aspecto triste. Também é uma descrição subjetiva. Esse é o ponto de vista de quem está narrando, tá? Bom, vamos agora para o exemplo, né, do texto descritivo. Essa parte aí é do Eça de Queiroz, né, o escritor português, o Primo Basílio, o romance dele, um romance famoso. E aí diz o seguinte: ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sustache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Vejam, né, que ele estava descrevendo aí, né, o personagem, o cabelo louro, o que vestia, né, o roupão de manhã, de fazenda preta, né, o tipo do tecido, tudo. Quer dizer, então, né, com botões de madrepérola. Então, ele quer dar essa imagem para o leitor, tá? Isso é muito típico das obras do realismo, do naturalismo, como do Eça de Queiroz, tá? Então, a gente vai ver isso também no movimento literário, do realismo e naturalismo, esses dois movimentos. Mas, então, a gente tem aí, né, um trecho bem descritivo, que quer mostrar pra gente cada detalhe desse personagem, da roupa, enfim. E agora vamos para a dissertação, né? O que é um texto dissertativo? Esse texto dissertativo, gente, ele pode ser ele é organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Isso vocês vão ver bem a fundo, né, nas aulas de redação. Agora, o que é uma dissertação expositiva e uma dissertação argumentativa, né? Bom, antes eu tinha falado, né, que eu coloquei a argumentação dentro de dissertação. Eu botei justamente porque a gente tem a dissertação argumentativa, tá? O texto argumentativo, ele tá aí dentro. Então, vamos ver. Primeiro, dissertação expositiva. A dissertação expositiva, gente, ela busca expor uma ideia acerca de um tema, tá? Então, você tem, de repente, um tema sobre violência, vamos supor, e você apresenta dados, apresenta pesquisas. Isso é um texto expositivo. Você está apenas expondo informações, tá?
Agora, o que é um texto dissertativo argumentativo? Aí já entra a questão da argumentação, né? Um texto dissertativo argumentativo, você que vai fazer o Enem, sabe que é um texto que visa defender uma tese. Tá? Então, você tem o objetivo de defender uma tese, de defender um ponto de vista. Para isso, você utiliza argumentos. Então, é a defesa de uma tese através de argumentos, tá? Vamos ver também exemplos, né? Quanto tempinho a gente tem, Pedro? 20 minutinhos. 20 minutinhos? Ah, beleza. Bom, então, o que é uma dissertação expositiva? Bom, a gente tem aí um exemplo. Advérbio é a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, raramente modifica um substantivo. É a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Apenas os advérbios de intensidade, de lugar e de modo são flexionados, sendo que os demais são todos invariáveis. Vejam que eu expus a informação, expus para você o que é um advérbio, tá? Agora, eu não estou dando a minha opinião sobre os advérbios, né? Então, isso é um exemplo de texto dissertativo expositivo, tá? Claro, a gente pegou aí um fragmento, né? Vejam que tem mais coisa aí, mas a gente tem só esse exemplo para mostrar o que é um texto expositivo. E uma dissertação argumentativa? Bom, aí a gente tem também um fragmento de um texto, vamos ver aí. É condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Apesar dos inúmeros desastres ecológicos que ocorrem com demasiada frequência, a população continua cega e o pior é que essa cegueira é por opção. Vejam que aí claramente a gente tem um posicionamento do autor do texto. Tá? Então ele fala, vejam que ele utiliza, né, certos termos que mostram pra gente a opinião dele. É condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Então ele traz isso pra gente, é condenável esse tipo de atitude, né? Apesar dos inúmeros desastres ecológicos que ocorrem com demasiada frequência, a população continua cega e o pior é que essa cegueira é por opção. Então ele mostra que a culpa é toda da sociedade e que isso se dá por opção, tá? Então a gente vê claramente o posicionamento. Então é um texto dissertativo argumentativo, tá? É um texto que apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão e um posicionamento claro aí, tá? Bom, e aí nós vamos falar da função da literatura, né? Nesse segundo momento aí da nossa aula, que é um momento um pouco mais breve, né? Mas porque ao longo do estudo dos movimentos literários a gente vai reforçando, a gente vai mostrando a importância da literatura naquele movimento. Por que foi importante? Por que o realismo foi importante? Por que o romantismo? Por que o modernismo? Enfim, tá? Vamos começar, né, falando aí sobre a função da literatura. A literatura é a arte produzida através das palavras. Rompimento e transgressão na arte da escrita buscam o estranhamento do leitor. Então, esse rompimento, né, e essa transgressão na arte, né, que é a literatura, busca justamente um estranhamento. Por isso que algumas pessoas, né, às vezes não gostam de ler porque acham que é estranho, porque se veem desafiados ali a entender determinado assunto, ou lidar com determinado tema. E tem pessoas que se sentem, que justamente gostam dessa provocação, se sentem provocados e vão a fundo, né? E gostam de ler mais sobre aquilo, de entender melhor. Então vocês vão ver que a literatura ela busca isso, ela busca provocar o leitor, tá bem? Bom, elaboração especial da linguagem, né? O que é uma elaboração especial da linguagem? A gente tem uma linguagem mais elaborada aí, né? Que busca atrair o leitor, tá? Uma leitura, uma linguagem, por exemplo, que busca trazer pra gente uma visão mais pessoal daquele autor, tá? Então, uso de adjetivos, descrição, isso é muito importante, tá? Então, constituição de universos ficcionais ou imaginários. Então, a gente tem na literatura essa possibilidade de brincar, né, com o imaginário, de viajar por outros mundos através da literatura. Então, isso é legal, tá?
Então, universos ficcionais, imaginários, a gente pode pensar, né, Harry Potter, os contos de fadas também, né? Então a gente pode ter, tem várias séries, então a gente tem vários exemplos de textos em que você tá ali, né, tá justamente nesse universo onde tudo é possível. Forma e conteúdo importam, tá? Como se diz e o que se diz, né? Então, como se diz é importante, né? A forma do texto, tá? E o conteúdo também é importante, né? Como a gente vai dizer aquilo, né? O que se diz também, né? O que é dito para o leitor, tá? Então, isso também é importante. Isso é pensado também em quem escreve um texto. Linguagem conotativa e plurissignificativa, a gente tem as figuras de linguagem, que a gente vai ver também nas nossas aulas, são muito importantes justamente para, lá em cima, né, elaboração especial da linguagem, justamente para dar uma linguagem mais refinada e até mais poderosa, tá? Também às vezes até uma pancada no leitor, né? Trazer aquela linguagem mais agressiva, dependendo do texto, né? Ou refinada, como eu falei. Então a gente tem também a linguagem conotativa e plurissignificativa. E a mímese, né? Que é a recriação da realidade, e a verossimilhança, que é a semelhança com o real, a partir dessa recriação da realidade. Tá? Então, essa recriação... Ah, professora, mas, por exemplo, Harry Potter, né? A gente tem isso? Sim. Né? A função ali daquela narrativa, ao contar aquela história, é fazer com que você ache que aquilo ali é real, né? Que aqueles seres ali existem naquela ficção, tá? Então, a recriação da realidade, essa semelhança também com o real, né? Através dessa recriação, isso tudo é importante para a literatura. Ele não quer, porque senão você vai assistir, né, um filme, né, que é uma adaptação, por exemplo, de um texto literário, e você não vai... Se você não é tocado por aquela história, você abandona, né? Então você tem que acreditar, você tem que sentir medo, você tem que... Então aquilo ali, aquele universo, mesmo com seres sobrenaturais, aquilo ali vai fazer parte naquele momento daquela realidade, tá? Bom, e a função da literatura? Qual é a função? Nós temos algumas funções, na verdade, né? Função lúdica, tá? Que é a criatividade através de experiências sonoras. Então a gente tem muitas vezes uma repetição de um determinado som para justamente recriar uma imagem, por exemplo, o som de um trem. Então você usar muito, né, enfim, né, palavras em que tem o T e o R aí. Também função catártica, que é a provocação de algum tipo de reação ou identificação entre o público e a obra. Né? Então você quer provocar o leitor, né, e fazer com que ele se identifique ou com que ele tenha uma reação. Quantas vezes a gente já leu um livro e chorou, ou riu, ou sentiu raiva, né, de algum personagem. Então é isso, a função catártica, ela provoca, né, o leitor. Função social, denúncia social, servindo a causas políticas. Então a gente tem também isso, a Toni Morrison, por exemplo, né, que é uma escritora maravilhosa, que escreveu O Olho Mais Azul, isso mesmo, Sula também, que é uma obra dela. São obras que mostram ali a realidade, mostram o racismo, mostram tudo muito cru ali, assim, muito aberto, né, para o público, e que faz a gente, muitas vezes, até parar de ler e respirar, né? Então isso também é importante. Então essa é a função social da literatura, fazer com que a gente, às vezes, saia da nossa bolha, que a gente conheça outras realidades. Isso é muito importante, vocês vão ver, principalmente também para a redação, né? Vocês vão ver como as nossas matérias dialogam, tá? Então a literatura, ela tá aí justamente para nos dar repertório, para nos dar visão de mundo, tá? Função evasiva, fuga para outro instante, né? O que é uma fuga para um outro instante? Você, naquele momento, se colocar num outro lugar, né? A obra faz isso, ela te coloca num outro lugar, ela te desloca para um outro mundo que já aconteceu, ou que nem existe, mas que você vai ver, tá? Bom, agora a gente vai fazer exercício, né? Quanto tempinho a gente tem, Pedro? Tem meia hora. Meia hora? Ah, então tranquilo. Então vamos lá. Bom, gente, vamos começar aí o exercício 1.
Certa vez, minha mãe sussurrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal. E houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não aguardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Vejam aí, né, um texto forte do Graciliano Ramos. Esse texto aí, né, essa questão, na verdade, ela é do Enem, tá? A questão do Enem 2018. E aí a gente vê, né, essa passagem, e agora a gente vai, ao ler o enunciado, a gente vai perceber o que o enunciado quer da gente, tá? O que ele quer com esse fragmento aí, o que ele quer extrair, o que ele quer que a gente extraia desse fragmento, tá? Bom, num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela... Bom, vamos ver, né? O que indica, né, esse processo aí, essa progressão temática? Ele quer saber isso. O que indica essa progressão temática nesse texto, tá? Nesse fragmento? Letra A. Alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo? Não, né? Ele tinha aí o narrador, né? Inclusive o narrador personagem, a gente pode voltar ao texto, né? Então não há uma mudança de posicionamento, não há uma mudança de foco narrativo. Então a gente não tem a letra A aí, né, como certa, como alternativa correta. Então, a alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo? Não, né? Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Então, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Vamos ver, né? A gente lembra que a gente falou do uso dos tempos verbais, né? Principalmente do pretérito para as narrativas? Pode ser essa, né? Vamos guardar. Indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. Indeterminação dos sujeitos? Não, a gente não tem sujeitos indeterminados aí, né? Então, não. Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Nós não temos uma frase em seguida da outra sem conectivo, sem ligação, e que, por sentido, elas mostram aí os acontecimentos narrados. Não temos isso nessa narrativa, nesse fragmento, né? Então, não seria justaposição de frases. Não tem essa parte, essa característica nesse trecho. Letra E. Recorrência de expressões adverbiais que organizam temporariamente a narrativa. Bom, os advérbios a gente sabe que eles indicam circunstância de tempo, né, de modo, de lugar, mas nesse caso aí, não são eles que indicam a progressão temática, tá? Vamos ver agora? Então, bom, a gente achou a resposta correta aí, a gente achou a letra B, né? É a mais correta aí, é a que fez mais sentido para o que o enunciado pediu. E é isso aí, tá? Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados, tá? Então é isso mesmo, tá? Então a letra B, porque os tempos verbais, né? E aí nesse texto a gente viu muito o uso do pretérito perfeito, pretérito imperfeito também, falava, né? Isso tudo marca pra gente um tempo passado, né? O pretérito imperfeito, por exemplo, né? Falava, brincava, ele indica uma ação que acostumava acontecer, né? que costumava acontecer no passado, tá? Então isso tudo é visto no tempo verbal, tá? Essa progressão temática nesse fragmento aí do Graciliano é marcado justamente pelas formas verbais, tá? Então é isso aí, letra B de bola. Bom, agora vamos para o exercício 2, né? Nós temos aí
A Estela do Patrocínio, né, poeta, poetisa, né, enfim, mas hoje em dia a gente até utiliza o termo poeta para mulheres também, tá? E vamos ver o poema da Estela do Patrocínio. Eu sobrevivi do nada, eu não existia, não tinha uma existência, não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha, eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança e agora continuei velha. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era, uma velha. Vejam que esse texto ele tem aí um certo incômodo, né? Ele gera aí pra gente um certo desconforto. Como assim? Já nasci velha, né? Mas, ok, vamos, depois de ler aí o poema, a gente vai agora para o enunciado, tá? Nesse poema de Estela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se Vamos ver então, né? Essa singularidade, essa característica aí específica, né? Da expressão dela, né? Do poema dela, manifesta-se onde, né? Vamos ver. Bom, letra A gente tem aí, né? Representação da infância redimensionada no resgate da memória. Ela não faz um resgate da infância dela, né? Da memória, tá? Então a gente tem essa representação da infância, não é o ponto do poema, tá? Ela não traz pra gente a infância dela. Letra B, associação de imagens desconexas, articuladas por uma fala delirante. A gente pode até estranhar, né? O estranhamento ele pode até levar a gente para essa alternativa, a letra B. Mas, bom, imagens desconexas, articuladas por uma fala delirante, não foi bem assim também. Ela estava ali falando, ela tinha ali uma mensagem pra gente, né? Ela fala que ela já nasceu velha, tá? Então, a letra B também a gente já pode descartar. Letra C, expressão autobiográfica, fundada no relato de experiências de alteridade, ou seja, de outras pessoas. Uma expressão autobiográfica fundada no relato de experiências de outros. Não, ela estava falando ali o tempo todo dela e não estava falando a partir do olhar de outra pessoa, de visão de outras pessoas, né? Então, letra C também não seria, né? Vejam que a gente tem que olhar mesmo com calma as alternativas, a gente vai aprender isso, a gente vai aprender macetes para a gente poder ler esses enunciados, esses textos, né? E identificar logo o que a questão quer, né? Até porque o tempo no Enem é valioso, né? Então, assim, não vamos... Né? Obviamente, a gente está fazendo uma leitura cuidadosa, a gente está aqui lendo com calma, mas isso depois vocês vão ver, vocês vão pegar mais agilidade, tá bem? Letra D, incorporação de elementos fantásticos, explicitada por versos incoerentes. Não, a gente não tem elementos fantásticos aí, ou personagens, seres sobrenaturais, enfim, coisas do mundo aí da imaginação. A gente não tem isso aí no poema dela, né? A gente pode ver, né? Eu sobrevivi do nada, eu não existia, eu não tinha uma existência, eu não tinha matéria, comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos, né? Claro, isso aí a gente pode ver, né, assim, um exagero na fala dela, mas nada aí que lembre um mundo fantástico, que é também um mundo que a gente vai estudar depois, tá? Então, e a letra E, transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais. A gente tem essa desconstrução aí, né, de referências temporais. Se a gente voltar ao texto, ó, a gente pode ver nessa parte aqui que ela fala, né, no quarto verso, né, não tinha uma matéria, comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos, logo de uma vez, já velha. Eu não nasci criança, já nasci velha. Então olha a transgressão do tempo aí, né? Então essa singularidade que ele quer, né, que o enunciado ressalta, está exatamente nessa marca, e aí a gente vai voltar aqui, ó, nessa transgressão à razão, que ela faz essa transgressão, uma pessoa que já nasceu velha, já nasceu com 500 mil, não sei quantos anos, então tem essa transgressão aí à razão,
tá? Justamente por essas referências temporais. Então, letra E é a questão correta. Então, se você também achou isso aí, você conseguiu fazer. Se não conseguiu, também relaxa, a gente vai aos poucos, a gente vai aprendendo, tirando as suas dúvidas, né? Então, assim, vamos ver com calma, é isso aí, você tem que fazer as questões, ter dúvidas, porque ter dúvidas é importante para esse momento, tá? Então, assim, é isso aí, o importante é justamente tentar e se errar, peraí, vamos lá, onde eu errei, por que eu errei, o que a questão pediu, tá? É justamente que você vai ter noção do seu desenvolvimento, onde você pode melhorar, o que você tem que estudar, onde você vai dar seu foco. Exatamente, porque aí você foca no que você quer, né? Peraí, eu tô errando nisso, então peraí, vou focar nessa parte aqui da literatura, tá? Então é muito importante essa pegada de vocês também, esse reconhecimento, essa autocrítica, né? Essa visão que vocês vão ter também ao longo do tempo aí sobre o desempenho de vocês, tá bem? Pedro, a gente tem quanto tempo? Já estamos quase encerrando já. Já quase encerrando, então show! Olha só, gente, foi um prazer aí, o gabarito, né, pra vocês. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Um bom ano pra gente, um bom estudo, vamos estar juntos aí. Então, acompanhem a gente nas redes sociais, olha aí o nosso Instagram, Estude com Luiz, tá? Por favor, sigam a gente. Nos siga aí, vai ter muito conteúdo esse ano, aula grátis todo dia. Exatamente, Pedro. Então, assim, vai lá, curtam, tá, a página, compartilhem com os colegas, né? Quem de repente, poxa, quero tentar o vestibular, mas eu ainda não comecei cursinho, não tem como pagar, não tem importância. Fala pra eles, ó, tem um curso que eu já sei que é sucesso e que você vai gostar, tá bem? Meu Instagram também, pessoal, Bia Matos Fer, tá? Então, assim, quem quiser seguir também, fique à vontade. Facebook e Insta, olha aí, ó. Facebook e Insta, Facebook e YouTube, Estude com o Luiz. Então, a gente está em todas as redes sociais, né? Então, é só pesquisar, só compartilhar com os amigos, com os colegas, quem tem dificuldade, né? Às vezes tem uma dificuldade mais em física, em geografia, em português. Vai lá, né? Em redação. Então, estamos juntos aqui, estamos para ajudar vocês, estamos aí com vocês, tá bem? Então, é isso. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.